Kardec ou Cristo? São João capítulo 14, versos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus Santo, eu te peço que através do teu Santo Espírito possa haver esclarecimento, possa haver decisão, conscientização por parte dessa pessoa que ouve esta mensagem. Senhor, não há possibilidade de não tratarmos esse assunto com seriedade, já que está em jogo o destino da alma humana. Por isso, fale através da tua palavra ao coração e à mente do meu ouvinte. Eu te peço, Senhor, em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Me chamo André Luiz de Oliveira e meu nome tem uma razão de ser, pois nasci num lar espírita kardecista. Meus pais eram frequentadores assíduos do Centro Espírita Oriente, que fica no bairro da Floresta, em Belo Horizonte. Meu nome foi uma forma que meus pais acharam para homenagear os espíritos. André Luiz foi o pseudônimo adotado por Oswaldo Cruz, médico sanitarista que viveu na cidade do Rio de Janeiro. Logo após a sua morte, o pretenso Oswaldo começou a manifestar-se nos centros carioca. E devido à oposição dos familiares, ele adota esse pseudônimo e daí dá início ao embuste. Eu cresci num universo recheado de manifestações espirituais. Contatos com o além fazia parte da rotina cotidiana de minha família. Meu pai e minha irmã recebiam ostensivamente entidades do astral e críamos de coração que o espiritismo era a verdade, o Consolador prometido era o caminho verdadeiro e que fora do espiritismo e da caridade não havia salvação. Era raro meus pais consultarem os médicos humanos. Fritz e outros médicos do além cuidavam de nós. Além dos remédios convencionais, tinha os passes espirituais, a água fluida, que completavam os tratamentos. Foram quase 25 anos dedicados à causa. Porém, algo aconteceu neste entremeio. Eu tive uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento. E a partir dessa experiência sui generis, eu pude enxergar Jesus por um outro prisma, um outro lado. Eu que até então achava ser ele apenas uma grande encarnação, um espírito evoluído, eu pude vê-lo como Deus, não somente como um grande homem, mas Deus encarnado. E como Paulo, eu precisei cair do cavalo da minha pretensa superioridade. No entanto, ao levantar-me, uma metamorfose radical tinha acontecido. Nasci de novo, sem precisar de passar pelo trauma da reencarnação. No texto que eu li, Tomé declara não saber para onde Jesus vai. Ele tem dúvidas. E não sabendo para onde vai Jesus, consequentemente, ele também estava perdido. Na verdade, este é o grande dilema da humanidade. De onde viemos e o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Ao longo da história, essas perguntas atormentam a humanidade. Caminhos há vários no hipermercado da religiosidade. O que não falta verdadeiramente é opções. E todo dia surge um novo credo, um novo conceito que pretende explicar tudo definitivamente. Agora, o grande problema é, qual caminho é o certo? Quem está com a razão? Qual escolher? A escolha feita aqui e agora tem consequência eterna, tem eco na eternidade. Portanto, o assunto é de suma importância. À luz da palavra de Deus, eu quero analisar um destes credos que se apresentam como religião, filosofia e ciência. A esta tríade cativante dá um nome de kardecismo, espiritismo kardecista. Kardecista porque foi codificado por Allan Kardec, sábio francês que viveu no século XIX. Seu nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard, e ele adotou o pseudônimo de Kardec porque numa sessão espírita, um médium lhe contou que em vidas passadas ele teria sido um sacerdote celta de nome Allan Kardec. Chamou a atenção de Kardec as mesas que giravam nos salões elegantes de Paris. E depois de estudar o fenômeno, ele escreve o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Neste ano foi o lançamento oficial. O kardecismo se apresenta como a terceira e definitiva revelação. A primeira, dizem, foi com Moisés, a segunda com Jesus, e a última, a terceira, é o espiritismo, a coletividade espírita. Diz o espiritismo que o que não foi dito por Jesus claramente no seu tempo, veio o espiritismo esclarecer. O povo contemporâneo de Jesus, dizem, não tinha condição de assimilar os conhecimentos profundos. Interessantíssimo é a metodologia usada pelos espíritos superiores, né? Danaram a rodar as mesas à torta e à direita e colocaram vós,
as quadrúpedes de madeira. Assim teve início o moderno espiritismo. Mesas girantes e falantes introduziram a novidade no indeciso planeta. No Brasil, as mesas começaram a girar em 1853. A revista O Reformador, ano 122, número 2107, de outubro de 2004, diz que na casa do senhor José Smith de Vasconcelos aconteceu o fenômeno. O jornal O Cearense, de 15 de julho de 1853, traz a notícia a lume. Mas o espiritismo pegou mesmo no Brasil quando ele foi abraçado pelo médico Bezerra de Menezes, a partir do ano de 1886. Alguns kardecistas dizem que o espiritismo é cristão, outros dizem que não. Carlos Embaçaí, por exemplo, diz que o espiritismo não é um ramo do cristianismo. Porém, o pseudo-pastor Neemias Mariem diz que o espiritismo é o mais caudaloso afluente do cristianismo. Até hoje, entre os espíritas, há um conflito ideológico. Uns pensam que o kardecismo é cristão, outros dizem que não. Não chegaram a um acordo. Nós vivemos numa era de sutilezas, e esse canto da sereia, que todo caminho leva a Deus, tem sido entoado de forma contínua. O espiritismo diz que todo caminho é bom e que ninguém há de se perder. Porém, Paulo adverte em 2 Coríntios 11, 3, ele diz: temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Os espíritas que não vinculam o espiritismo ao cristianismo estão certíssimos. Verdadeiramente, a fé em Jesus Cristo, Senhor, não tem nada, absolutamente nada a ver com o espiritismo. Apesar do espiritismo fazer uso do evangelho, torce e distorce a palavra para validar as doutrinas advindas do além. Como diz um articulista da revista Visão Espírita, no ano 2, número 24, o Jesus do espiritismo é outro, na página 37. Está certo, ele está certo. O Jesus do kardecismo não é o caminho, nem a verdade, nem tampouco a vida. Despiram completamente o Senhor dos seus atributos. É uma grande encarnação, um ser evoluído, porém ordinário. Aparente compatibilidade se desfazem completamente quando analisamos os fundamentos das duas doutrinas. Primeiro, o kardecismo se fundamenta no ensino dos espíritos, na lei kármica, reencarnatória e na comunicação direta com o além. O cristianismo em Jesus exclusivamente, na ressurreição do corpo, e ao invés de procurar intermediários para se comunicar, vai direto a Deus. Diz a palavra: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está em Jeremias 33, verso 3. Diante dessa difusa confusão, é preciso perguntar: o espiritismo é um ramo do cristianismo? A resposta categórica é não. Não e não. E por que não é? Primeiro, os espíritas não reconhecem Jesus como Deus. Na citada revista Visão Espírita, o mesmo articulista que diz ser o Jesus deles outro, diz também que o Deus do kardecismo é outro. Também Leon Diniz, no livro Cristo e o Espiritismo, na 5ª edição, na página 55, diz: não, a missão de Cristo não era resgatar com o sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo da ignorância e do mal. Nada exterior a nós poderia fazê-lo. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Isso é um completo menosprezo ao sacrifício inaudito de Jesus. Descartam Jesus de seu papel salvífico e lançam a responsabilidade ao indivíduo. A mãe terrena de Jesus também não ficou fora. No Evangelho Roma e o Evangelho, na 5ª edição, ela dá o seu recado. Ela diz: Jesus Cristo não podia nem quis assumir todas as responsabilidades individuais contraídas ou por contrair emanada dos pecados dos homens, e muito menos podia, pelo sacrifício de sua vida, remir a humanidade da pena de desterro a que fora condenada. A redenção da humanidade não se firma nos méritos e sacrifício dos homens. Que cegueira! Quanta aberração supor e afirmar que o sofrimento e a morte do justo foram ordenadas do alto em expiação dos pecados de todos. É a mais orgulhosa das blasfêmias contra a justiça do Eterno. Que mãe traíra, né? Ela desconhece que Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João 3,16. A Mary também desconhece os versículos 14, 15 e 16 de Efésios, capítulo 2, que dizem: porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos, da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo com ela a inimizade. Também em Hebreus capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Qualquer sangue? Claro que não. O sangue de Jesus, aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Está em Apocalipse 1, verso 5. Em Efésios capítulo 1, verso 7, diz que temos a redenção pelo sangue de Jesus, que remiu nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Também em Efésios 2, capítulo 8, verso 9, está claro que a salvação é um favor imerecido. Nenhum ser humano merece ser salvo. É presente de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é através de campanhas do quilo, nem a visita ao orfanato, nem tampouco a desprendimento material. Ser altruísta, solidário e caridoso é a obrigação de todos. Não tem valor intrínseco algum, valor salvífico algum. Em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em João capítulo 1, verso 29, João Batista, num instante raro, com uma percepção espiritual aguçada, aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz em sua carta que não fomos resgatados por nada externo a nós, mas sim pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. É óbvio, se Jesus dentro do Espiritismo não é Deus, então o Espiritismo não é cristão. Ele não gravita em torno de Jesus, bebe em outras fontes, necessita de outros meios. O sacrifício de Jesus foi em vão. O sujeito depende apenas da força do seu braço. Como diz Kardec, que fora da caridade não há salvação. Jesus, segundo essa ótica, foi um herói fracassado. O segundo ponto, é o espiritismo cristão? Eu pergunto, lógico que não. Os espíritas não acreditam na Bíblia Sagrada. No livro A Margem do Espiritismo, segunda edição, na página 219, Carlos de Baçaí, respeitado espírita, diz o seguinte: nem a Bíblia prova coisa nenhuma e nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo como as demais seitas cristãs. Não assenta-se aos princípios nas Escrituras, nem rodopia junto à Bíblia. Nossa base é o ensino dos Espíritos e daí o nosso nome, Espiritismo. Também o jornal O Reformador, de janeiro de 1953, traz: do Velho Testamento tiramos o Decálogo, do Novo apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário ou revogado ou sem valor 90% do texto da Bíblia. Nessa altura, fica claro a opinião dos espíritas em se tratando da Bíblia Sagrada, né? O que a Bíblia diz de si mesma? Em Hebreus capítulo 4, verso 2, diz que ela é a palavra de Deus e que ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos. Em Provérbios 30, versos 5 e 6, diz que a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Jesus, em Mateus 22, verso 29, diz aos saduceus que eles erram porque não conhecem as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Também em João 5,39, o Senhor dos Senhores diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Está em Romanos capítulo 10, verso 11. Jesus diz ainda em Mateus 5,18: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que
tudo se cumpra. Pois bem, a Bíblia é ridicularizada pela doutrina kardecista. Tirando uma coisinha ou outra, dizem, o resto pode jogar fora. É mitológica, ultrapassada, é fantasiosa, retrógrada, fabulosa. A terceira revelação? Não. É consistente, é condizente com a realidade. Os espíritas preferem acreditar, por exemplo, que o Sol é um lugar habitado e habitável. A revelação não vem da Bíblia, e sim dos espíritos superiores. Vejamos. Em 1925, na cidade de Ivaí, interior do Paraná, a médium Guilhermina Drischel, incorporando o espírito do monge Henrique Voes, traz o seguinte relato: o Sol é um mundo maravilhoso criado, não é um corpo incandescente ou esfera ígnea, como supõem vossos sábios, mas um imenso gerador de luz com uma temperatura conveniente aos seres lá criados. Fontes abundantes se acham em determinada zona, onde reúnem-se formando cascatas gigantescas de até 1000 metros. As águas, pela queda, imediatamente se transformam em chuvas miúdas que conduzem partículas de talco, mercúrio e fósforo, produzindo uma massa luminosa de reflexo vítreo, com indescritível e quase insuportável luminosidade. O calor irradiado do fogo dos gases é reprimido por enorme quantidade de nitrogênio. Na segunda zona solar existe vasta vegetação e animais. A atmosfera, nessa altura, é bastante úmida. Os animais inferiores que aí habitam estão adaptados a essas condições meteorológicas. Mais abaixo, a vegetação é muito variada. Crescem ervas viçosas e plantas maravilhosas. Os habitantes lá em evolução é de natureza mais fluida, quase diáfana, como o alabastro. São altos de estatura de 4,5 metros até 5 metros de altura, de maravilhosa beleza, homens e mulheres circunflexos de cabelos compridos, alvo amarelo. Jó é o chefe deles, o paciente justo que outrora viveu na terra. Tinha muito mais acerca do Sol e dos solarianos. Eu fiz um pequeno resumo. O que a ciência diz acerca do Sol? Ronaldo Rogério de Freitas, em seu livro Astronomia Popular, diz que na superfície do Sol a temperatura é de 7.000 graus e no interior chega a atingir milhões de graus centígrados. É um autêntico alto forno onde todos os corpos devem se encontrar em estado gasoso. A temperatura é tão alta que nada deve existir em estado líquido ou sólido. Aí vêm os espíritos superiores e dizem que o Sol é um paraíso. Belos jardins, clima aprazível, animais exóticos e cachoeiras maravilhosa, onde os espíritos elevados irradiam vibrações benfazejas para o resto do universo. Dorme com um barulho desse. Só faltou dizer que lá é a morada do Papai Noel no Sol, né? E acreditam também os de lado de cá que Marte, o planeta Marte, é um planeta habitado. Pelo menos acreditava até em 1955, quando o médium Hercílio Mais psicografou o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. O autor é o respeitado espírito Ramatiz, e ele descreve a civilização marciana como muito elevada. Apesar de Kardec ter dito que Marte era inferior à Terra, eu não quero discutir isso agora. Esse disse e não disse é comum na doutrina. Também o espírito de Humberto Campos, no livro Novas Mensagens, relata, na página 57, ante meus olhos atônitos rasgavam-se avenidas extensas e amplas. A vegetação é cultivada em parques gigantescos, não conhece os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social. Seria entre eles um acontecimento inacreditável. No livro Carta de uma Morta, na página 127, a morta despeja: vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade de edificações análogas às da terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela sua variedade de cores e perfumes. Também Emmanuel, espírito respeitado nos arraiais kardecianos, dá o seu recado na página 20 do livro homônimo, nesse capítulo. A tarefa dos guias espirituais. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos, assim como Marte e Saturno, que já atingiram um estado mais avançado em conhecimento, melhorando as condições de suas coletividades. Kardec também não fica de fora. Na Gênesis, capítulo 6, verso 25, ele diz sobre a Lua: para ser melhor compreendido, seu estado geológico pode ser considerado semelhante a um globo de cortiça, cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Daí derivam duas naturezas essencialmente distintas, existentes na superfície do mundo lunar. Uma sem nenhuma analogia possível com a do nosso planeta, pois os corpos fluidos e etéreos lhes são desconhecidos.
A outra, leve em relação à Terra, pois em todas as substâncias menos densas se acumularam nesse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra sem água e sem atmosfera. A outra, rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Base de chumbo e água abundante na outra banda? Que pena, né? Ainda bem que os americanos desceram na Lua, no lugar errado, senão teria levado chumbo. Ainda no Catecismo, Leon Denis diz: Urano tem 4 luas. Os astrônomos hoje descobriram que Urano tem 15 luas. Erraram por 11. Ainda sobre Marte, dá dó a gente ver os espíritos bem intencionados engolindo tanta abobrinha, né? Marte, a gente sabe que tem 92,3% de gás carbônico e 2,7% de nitrogênio e 1,6% de argônio, uma temperatura média de menos 140 graus, oscilando a 22 graus, completamente inóspito. Os enviados de lá também descreveram o planeta Júpiter. No Catecismo Espírita de 1964, traz o seguinte: Júpiter possui 4 luas e é favorecido por uma primavera constante. Novamente, os luminosos do astral dançaram. Ao invés de 4 luas, sabemos hoje, que não sabíamos antes, né, que Júpiter tem 15 luas. É raro só por 11, né? Não é tanto assim. Diz a ciência que Júpiter é uma verdadeira bola de gases gelados na superfície e quente no interior. Depois do núcleo vem uma espessa camada de hidrogênio líquido, coberta por sua vez por hidrogênio gasoso. Essa camada tem 1000 km de espessura. A temperatura no centro é de 50.000 graus centígrados. Como acreditar nas mensagens do além diante de tanta incoerência, tanto engodo, tanta mentira? Só porque incentivam a caridade? Falam de paz, falam de Deus? Em 2 Coríntios 11, 14 e 15, Paulo afirma que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios servidores se disfarcem em pessoas que fazem o bem. No fim, eles receberão exatamente o que merecem. O mundo espiritual não é brincadeira, está em jogo a vida pós-túmulo. Escolher certo é fundamental. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Está em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Todo ser humano tem a opção da escolha. Tem lógica continuar pondo fé em tal doutrina? Veja que o próprio Kardec diz no livro dos Espíritos, no ponto 12. Diz Kardec: um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, nos afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, tenha realmente animado esses personagens? Essas dúvidas existem entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os que admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é de fato bem difícil de produzir-se. Isto é seríssimo, não há como comprovar. Quem é então esses espíritos que comunicam? Sem sombra de dúvida, demônios. Mas aí vem o mensageiro do além e diz: irmãos, demônios não existem, existem espíritos atrasados. E eles apresentam com nomes pomposos, pseudônimos atraentes, como Palminha, como Sheila, como Zé Grosso, Meimei, Cornélio Pires, André Luiz, Emanuel, e vai por aí afora. O Espírito do Deus vivo adverte que no fim dos dias muitos dariam ouvido a espíritos enganadores. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Só porque tem aparência de bondade e fala sobre boas obras é verdadeiro, é veraz? Só porque diz palavra bonita, temos que acreditar? Ouça isso. Houve um homem que resgatou a autoestima do seu povo e equalizou uma inflação galopante, amava a música clássica, gostava de crianças e animais e pintava quadros com belas paisagens. Alguém pode dizer: puxa, esse é um homem perfeito. Pois bem, esse homem foi Hitler, o déspota assassino, insano, tirano, louco e homicida, que matou 12 milhões de pessoas. Lembre-se, nem tudo o que reluz é ouro. Paulo alerta em 2 Timóteo capítulo 4, verso 4, que recusarão dar ouvidos à verdade e hão de preferir entregar-se às fábulas. Sol paradisíaco, Marte habitado, jupiterianos evoluidíssimos, naves movidas à tecnologia dos cristais em Saturno. Temos que ponderar. Podemos afirmar com certeza, depois de tudo que vimos e ouvimos, que o kardecismo realmente não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. São completamente excludentes.
Depois de tudo, cabe uma pergunta: por que então o Espiritismo cresce tanto em nosso país? Existem N respostas, eu quero apresentar algumas. Vou apresentar 3. Primeiro, a mídia. Através das novelas, a Rede Globo sempre dá ênfase ao mundo espiritual. O sobrenatural sempre está presente nos folhetins globais. Também os artistas que fazem parte do cast da Vênus Prateada dão o seu recado. Acreditam no contato com o além, defendem a reencarnação, etc. A imprensa escrita também dá a sua contribuição. A revista Isto É, de 10 de julho de 2002, chama o Brasil de país do espiritismo, matéria de capa. A revista Veja, de 11 de maio de 2005, traz como matéria principal o título Vida após a Morte. Nessa reportagem, vários famosos dão depoimento favorável ao espiritismo, entre eles Dona Lili Marinho, esposa do falecido Roberto Marinho, Magic Paula, Ney Mato Grosso, Gilberto Gil e Milton Nascimento, todos esses com certeza formadores de opinião. A revista Isto É, de 10 de novembro de 2004, abre com o título Conversas do Além. Vários afirmavam terem recebido mensagens psicografadas do além. Até mesmo um acusado foi absolvido depois de que a vítima enviou um recado do além inocentando o réu. O juiz, Dr. Arimar de Basso, diz: temos que dar credibilidade à palavra do morto. Outra matéria famosa aconteceu na Isto É, de 15 de abril de 98, cujo título era O Fascinante Fenômeno da Mediunidade. Também a revista Época não ficou de fora. Em matéria do dia 19 de maio de 2003, trouxe o fenômeno Gaspareto, comentando o incrível número de livros vendidos por Zíbia e Luiz Gaspareto. Na França, interessante notarmos que é o nascedouro do moderno espiritismo, ele capenga, está falido, dando os últimos suspiros. No entanto, no Brasil, país místico, cheio de crendice, ele tem florescido, tem crescido. A Bíblia faz uma pergunta e, ao mesmo tempo, um alerta nos versículos 19 e 20 de Isaías 8. Convém refletir. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os adivinhos que cochicham e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Deus proíbe terminantemente o contato com os mortos. Em Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 a 14, diz: entre ti não achará quem consulte os mortos. Não precisa ser genial para compreender que, se há proibição por parte de Deus, alguma coisa acontece. Certamente há uma manifestação. Há um ser que manifesta quando invocado. Qualquer beócio também deduz: se fosse algo bom, Deus não proibiria. Ah, mas vem em nome de Deus falando do bem. Kardec não alerta que não há como saber, já que os mentirosos infiltram. Vale a pena colocar em jogo sua alma? Jesus diz em Lucas 16, versos 19 e 31, que há um grande abismo, impossível passar de lá para cá e também daqui para lá. Em se tratando da alma humana, naturalmente, já que anjos caídos, demônios, espíritos não estão impossibilitados por este vácuo. Aqueles que divulgam o espiritismo usando a mídia não imaginam nem de longe o mal que estão propagando. No fundo, são também apenas inocentes úteis. Segundo o espiritismo, afirma que ninguém há de se perder. Todos os homens, com raríssimas exceções, temem deixar de ser aniquilado, deixar de existir. Também temem o inferno, o julgamento. Quando surge o espiritismo e diz que ninguém irá se perder, que o inferno é a invenção dos homens que querem dominar os outros, que você no máximo estaciona em sua caminhada evolutiva. Esse discurso é agradabilíssimo aos ouvidos, é o canto da sereia. No livro dos Médiuns, capítulo 4, do tópico 6, Kardec diz que todos estão submetidos à lei do progresso e todos podem alcançar a perfeição. Mas como tem seu livre-arbítrio, alcança-na em um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e suas vontades. Padre Marchal, no livro O Espírito Consolador, página 129, coloca o seguinte raciocínio: somente os culpados de crimes infinitos pode Deus infligir infinitos tormentos. Ora, sendo o homem um ser finito, impossível lhe é cometer crime infinito. Logo, não é possível que Deus o puna infinitamente, condenando-o para todo sempre. Ou então, um Deus infinitamente misericordioso não pode ser infinitamente vingativo. Ao fazer a sua leitura pessoal, o padre assume o papel de Deus e, dentro da sua axiologia,
tem a pretensão de colocar-se no lugar do Criador e imaginar como Deus age. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor em Isaías, capítulo 55, verso 8. Deus, na verdade, não tem prazer na morte de ninguém, Ele não deseja que ninguém se perca. Agora, se o Espiritismo cita Jesus, por que cita apenas o que interessa? Por que filtra suas palavras? Jesus diz que o seguinte: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em Mateus 16, capítulo 26. Também em Lucas 12, capítulo 5, ele diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Os espíritos evoluídos acham a ideia do inferno, do fogo eterno, algo medieval, retrógrado. Eu não quero conjecturar acerca da natureza do inferno, porém, com certeza eu afirmo que o inferno é a separação de Deus eterna. Esse é o inferno. Arrepender-se do mau caminho e submeter-se ao Senhor é a garantia da vida eterna. Ao ladrão que no último instante cai em si e humilha-se diante do Deus eterno, Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ah, eu não tenho que pagar meus débitos kármicos, não? Eu não tenho que reencarnar 8.400.000 vezes, como diz o Hare Krishna? Eu não tenho que receber, eu não tenho que nascer numa favela deplorável lá no Haiti e pagar tudo? Absolutamente nada disso. O orgulho do homem muitas vezes o impede de reconhecer-se incapaz e ter que necessitar de um Salvador. Esmaga o seu orgulho, esmaga o seu ego. Bem melhor é depender de si mesmo. O Espiritismo massageia o ego humano, Jesus o reduz a nada. Algo me chama a atenção é que Kardec foi muito influenciado pelas doutrinas orientais, o hinduísmo e o budismo, porém ele modificou os conceitos originais. Por exemplo, no hinduísmo e budismo, admite a metempsicose, ou seja, a possibilidade de regredir, de involuir, porém o kardecismo não aceita tal conceito. Certamente pegaria mal aos ocidentais modernos admitir a hipótese, por exemplo, de animarem o corpo de uma ratazana, de uma barata, de qual seja lá que bicho for. Sobre a transmigração da alma, a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disto vem o juízo. Está em Hebreus 9, 27. A lei kármica é inflexível, é toma lá da cá. Cada vez que você existe contra si mesmo. Tem uma canção indiana popular que é interessante, ela diz o seguinte: quantos nascimentos já passaram? Não posso contar. Quantos ainda estão para vir? Nenhum homem pode dizer, mas sei somente isto, e o sei muito bem, que a dor e a tristeza amargam todo o caminho. Terceiro e último tópico, por que o Espiritismo cresce tanto? Ele também tem um forte apelo intelectual, uma linguagem rebuscada e terminologias filosóficas e conceitos metafísicos e pretensas explicações para qualquer problema humano. Tudo isso fascina as mentes inquiridoras. O fracasso também da religião institucionalizada e também a bandeira da ciência erguida para dar ar de veracidade e de empirismo aos postulados espíritas. Só que a ciência que explica o espiritismo não é a ciência convencional, e sim a ciência oculta. Vejamos a explicação racional, entre aspas, do karma. Veja bem se há racionalidade nesse conceito. Quem abraça esse pensamento tem que escalar uma barreira alta de descrença para aceitar o fato de escolher perder o emprego, escolher ficar seriamente ferido num acidente automobilístico, escolher ter filhos que já nasçam aleijados, ao mesmo tempo que as próprias crianças estão escolhendo nascer deficiente. Esta crença, ao invés de lógica, é completamente irracional e rouba às pessoas a autodignidade e reduz o sofrimento humano a caprichos pessoais. Nesta crença, o sofrimento e as boas obras libertam a pessoa das reencarnações. Como pode ser possível que, quando faço o bem à pessoa livrando do sofrimento, retiro com isso a chance de ela ter de pagar a dívida na vida anterior? Pense, nesse caso eu estaria na realidade fazendo um mal e não um bem, já que no fim acabaria condenando-a a mais reencarnações. Fatalmente eu também não seria condenado por isso? Daí que a reencarnação se torna uma fonte de algo mal, algo injusto e desumano. Em Romanos, capítulo 4, versos 6 e 8, diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras.
Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Mesmo diante de tanta incoerência, de tantos desencontros, tantas mentiras, há pseudos intelectuais e incautos que se sentem satisfeitos com tal doutrina. Muitos julgam a fé cristã pueril, infantil e lógica. Porém, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem gravita em torno de Jesus não está tateando no escuro, não tem uma fé cega, não está pisando em terreno, mas está pisando em terreno firme, com certeza. O túmulo vazio oferece racionalidade. A vida transformada dos apóstolos e as vidas transformadas ao longo da história alimenta qualquer intelecto ávido de certezas. Jesus está vivo. Quem troca a fantasia kardecista pela fé cristã não regride como pensam os obstinados. Muito antes, pelo contrário, acham certezas. Agora eu quero retornar a Tomé, cético, desconfiado, como muitos que existem. Ele duvidava da ressurreição. Ela não encaixava dentro da sua lógica inflexível. Se eu não ver e não tocar, eu não creio. De repente, Jesus ressurreto surge diante dele. E aí, Tomé, põe o dedo aqui e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Está em João capítulo 20, verso 27 e 28. Ele tocara no tangível, no concreto, no palpável. Não era uma aparição diáfana, não era um ser fluido, era um ser concreto. O encontro mudou completamente a sua história. E ele partiu resoluto, convicto, morreu em Másdaras, na Índia, pregando o Evangelho. Bem-aventurado, diz o Senhor, é quem não viu, nem tocou, mas a si mesmo crê. Quero concluir dizendo que não sou proselitista e não pretendo persuadir ninguém, não tenho o poder da persuasão. Só o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado e do erro. Também não é meu propósito desmerecer os espíritas. Sei que são dedicados, solidários, altruístas, zelosos e bem-intencionados. Porém, toda justiça humana é trapo de imundícia, não tem valor intrínseco algum. E sobre a minha família, que eu disse no início, que viviam no espiritismo, que eram instrumentos para o diabo agir, converteram todos, graças a Deus, todos, minha mãe com 36 anos de espiritismo, meu pai 50 anos, minha irmã que nasceu lá, Deus salvou todos. Existe uma promessa maravilhosa em Atos, capítulo 16, verso 31, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, pela graça somos salvos, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não através de obras. Jesus é o passaporte para a eternidade. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus não falou, eu sou um caminho, mais um caminho, outra possibilidade. Não, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jamais ao longo da história alguém fez uma reivindicação tão forte. E durante todo esse trajeto, você deve ter notado que eu não falei em igreja, nem tampouco em religião alguma. Falei de Jesus. Compartilhei com você quem eu fui e quem hoje eu sou. A paz e a segurança que recebi do Senhor Jesus também está ao seu alcance. Reflita sobre tudo, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E então, Kardec ou Cristo? Kardec está morto debaixo de 7 palmos de terra no seu túmulo, porém o túmulo de Jesus em Jerusalém está vazio porque ele vive. Se você quiser optar ao lado de Jesus, eu gostaria que você fizesse essa pequena oração comigo. Senhor Jesus, eu o convido a entrar no meu coração e ser o Senhor da minha vida. Pai Celeste, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos para mim. Portanto, eu renuncio a todo engano, toda ilusão e qualquer outra coisa que seja contrária à Tua palavra em minha vida. Obrigado por me salvar, perdoar os meus pecados e ter o meu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, eu te peço amém. Agora você vai ficar com a canção Visão Cristocêntrica com Daniela Aguiar. Que Deus te abençoe. Amém.
é Jesus, e nele vou crer, pois é o princípio e o fim. Vou proclamar em alto e bom tom que Ele é a resposta pra você e pra mim. Só é Jesus, e nele vou crer, pois é o princípio e o fim. Vou proclamar em alto e bom tom que Ele é a resposta pra você e pra mim. Você conhece a graça chegada? Não? Então precisa conhecer. Ela põe você no compasso, te faz viver, envolvido pelos seus braços. A gente se sente seguro, sabe que haverá um espaço reservado no futuro. Conhece a graça, meu? Não? Então não sabe o que está perdendo. Ela muda toda a sua história e você não fica devendo. Você erra, ela não condena, pelo contrário te estende a mão. A graça não manda ninguém pro paredão. Maravilhosa, graciosa, é um presente de um Deus que ama, de um Deus que sente. Preciosa, gloriosa, simplesmente o preço a pagar Ele pagou pra gente. Maravilhosa, graciosa, é um presente de um Deus que ama, de um Deus que sente. Preciosa, gloriosa, simplesmente o preço a pagar Ele pagou pra gente. Conhece a graça, meu? Não? Não é possível. Não sabe o que está perdendo. Ela muda toda a sua história e você não fica devendo. Você erra, ela não condena, pelo contrário te estende a mão. A graça não manda ninguém pro paredão. Maravilhosa, graciosa, é um presente de um Deus que ama, de um Deus que sente. Preciosa, gloriosa, simplesmente o preço a pagar Ele pagou pra gente. Maravilhosa, graciosa, é um presente de um Deus que ama, de um Deus que sente. Preciosa, gloriosa, simplesmente o preço a pagar Ele pagou pra gente. Pagou pra gente, tá me entendendo? Pagou pra gente.